Na figura abaixo está parte da representação gráfica de uma função S de domínio R. Indique qual das figuras seguintes pode ser parte da representação gráfica da função t, definida por t de x igual a 1 sobre s de x. Bom, queremos então, com base no gráfico da função S, queremos então descobrir qual poderá ser o gráfico da função t. Bom, vamos estudar aqui determinados pontos que nos interessem. Também a olhar para a escolha múltipla teremos uma ideia. Por exemplo, existem aqui três gráficos que têm assíntotas em -1, assíntotas verticais em -1 e em 1. Bom, o que é que acontecerá aqui em -1 e 1? Reparem que nem sequer pertence ao domínio da função t. O domínio da função t de x será igual a x pertence a r, tal que o que está em denominador, porque temos aqui um denominador, não é? Tem que ser diferente de 0. E quando é que s de x é diferente de 0? Em todo o R, exceto aqui no -1 e no 1, ok? Isto dá x diferente de -1 ou x diferente de 1. Portanto, o domínio da função t será R, exceto -1, 1. Ela não está definida para x igual a 1 nem -1, logo, esta não pode ser, ok? Não está definida ali. Então resta saber como é que ela se comporta aqui quando o x tende para -1 mais ou menos e para 1 mais ou para 1 menos. É isso que vamos ver. Poderemos escolher, por exemplo, aqui o ponto para x igual a 1, ver os limites laterais para ver se será a b, a c ou a d. Atenção, da função t, não é? Então o que eu vou fazer aqui é o limite de t de x quando x tende para 1 mais, por exemplo. Vamos estudar os limites laterais, porque são ali pontos que nos interessam, não é? A função t é igual a 1 sobre s, quando, portanto, x tende para 1 mais. E agora ficaremos com o limite passa para o numerador, que dá 1, limite de 1 dá 1. E aqui ficamos com o limite de s de x, quando x tende para 1 mais. E isto dará, vamos ver ao gráfico da função f, quando x tende para 1 por este lado. Reparem que os valores da função irão aproximar-se de 0. Aqui no eixo da função, não é? Os valores estão a aproximar-se de 0 à medida que o x tende aqui para 1 por este lado, mas aproximam-se por 0 por valores inferiores a 0, não é? Por este lado de baixo, por valores negativos, e portanto a função está-se a aproximar de 0 por valores negativos, quer dizer que isto dará 0 menos, e 1 sobre 0 menos dá menos infinito, ok? Portanto, o que nós sabemos é que o limite de t quando x tende para 1 mais dá menos infinito. Olha, esta pode ser, realmente, quando x tende aqui para 1 mais, a função vai lá para baixo para menos infinito. Esta não pode ser, ok? E esta também poderá ser, porque também vai lá para menos infinito quando x tende para 1 mais. Vamos então estudar o limite de t de x quando o x tende para 1 menos e tirar e responder definitivamente à questão. Portanto, quando o x tende para 1 menos, será igual a 1 sobre o limite de s de x quando x tende para 1 menos. Agora enganei-me ali. Portanto, para 1 menos, não é menos 1, para 1 menos, ficaremos então com o seguinte, 1 sobre, e agora vamos ver aqui, quando o x se aproxima de 1 por este lado, a função vem aqui. Portanto, temos aqui um determinado x que tem esta imagem, o x vai aproximar-se de 1 e reparem que os valores da função tendem para 0 também, não é? Tendem para 0. Os valores da função s, ok? Tendem para 0 por este lado. Por valores superiores a 0. A função está-se a aproximar aqui de 0. Ou seja, o limite de sx quando x tende para 1 menos dá 0. Neste caso, 0 mais. 0 mais porque vem do lado de cima do 0, não é? Bom, 1 sobre 0 mais dá, portanto, mais infinito. Ok? Mais infinito. Então, reparem, esta não pode ser, porque quando x tende aqui para 1 mais, para 1 menos, aliás, a função vai também para menos infinito. Não pode ser. Aqui neste caso é que vai lá também para mais infinito. Quando x tende para 1 mais, a função vai para mais infinito. Quando x tende para 1 menos, a função vai para menos infinito. Logo, esta verifica as condições que nós estudamos. Resposta D. Até uma próxima!